Olá pessoal, eu sou o professor William Alves e este é o meu canal de língua portuguesa para facilitar a sua compreensão quanto ao nosso idioma. E o tema da aula de hoje é pronome relativo. Antes da gente conhecer quais são os pronomes relativos, nós vamos entender o que são e qual é a função do pronome relativo. Primeiro você precisa saber que os pronomes relativos têm a função de substituir termo, o que nós conversamos em vídeo anterior, que trata-se de coesão sequencial ou coesão referencial. E ainda tem a função de estabelecer um sentido entre duas orações. E aí, qual é ou quais são esses principais pronomes relativos que nós vamos detalhar nessa aula, né? O pronome que, qual, quem, onde, quando e ainda o cujo. Eu vou ler um exemplo para vocês perceberem como fica exaustivo e que dificulta a compreensão do nosso leitor ou do nosso ouvinte quando nós repetimos as palavras. Veja, não conhecemos o aluno saiu. Veja que esse mecanismo de reproduzir os termos, no caso da minha frase aluno, torna a frase um pouco incoerente e um pouco cansativa. Eu posso fazer a substituição de um desses termos, o aluno, por um pronome relativo. Veja agora, não conhecemos o aluno que saiu. Vou ler as duas frases para que você perceba a diferença. Não conhecemos o aluno saiu. Agora, substituindo com o pronome relativo, não conhecemos o aluno que saiu. Então, esta é a função do pronome relativo, substituir uns termos que estão no universo da frase e ainda conectar orações. Existem grupos de pronomes relativos que são variáveis e grupos de pronomes relativos que são invariáveis. E quais são esses pronomes relativos variáveis, professor? O qual é um exemplo deles, porque eu posso utilizar o qual, eu posso utilizar a qual, eu ainda posso utilizar o plural, os quais, as quais, outro, cujo, que pode ser cuja, cujos e cujas, e ainda o quanto, que também pode ser quantos. Agora, quais são as classes desses pronomes que são invariáveis? Nós temos 3 invariáveis, que, quem e onde. Sabendo isso, nós vamos agora aprender a utilizar cada um deles. Primeiro, o pronome relativo quem. Saiba que o pronome relativo quem é um pronome exclusivo de pessoa. Obviamente que você só vai poder utilizá-lo para substituir pessoas ou seres que são personificados. Note o exemplo. Aquele senhor de quem lhe falei é o bandido procurado pela polícia. Note que quando eu digo aquele senhor, eu estou fazendo referência à pessoa. Em seguida, utilizei o pronome relativo quem. De quem lhe falei. Quem está substituindo, está retomando a ideia de aquele senhor. O próximo pronome relativo é o cujo, e eu preciso ter uma atenção especial, porque noto que muitas pessoas não sabem utilizar o cujo. Primeira coisa que eu preciso saber que o cujo é o único pronome relativo que vai se referir exatamente ao que está depois dele. E esse depois pode ser uma pessoa, pode ser um animal, uma coisa, enfim, pode ser tudo, desde que esse tudo seja um substantivo. Guarde esta informação. Você só pode utilizar cujo quando logo depois desse pronome houver um substantivo. E se assim for, você não poderá utilizar mais nenhum dos outros pronomes relativos. Apenas poderá utilizar o cujo. Vamos a um exemplo para que você perceba isso. O rapaz cujo boné é vermelho está na sala. O rapaz cujo boné, veja que logo depois da palavra cujo, eu tenho boné, e boné é um substantivo. Então, eu sou obrigado a utilizar esse pronome relativo, ok? Próximo pronome relativo, que. O pronome relativo que é um dos mais versáteis, porque ele também pode substituir quaisquer termos em uma oração, seja lugar, pessoa, animais, coisas, objetos, enfim, ele pode tudo. E aí eu preciso prestar atenção quando e como eu faço essa substituição. Veja um exemplo. Quero agora aquilo que ele me prometeu.
Veja que esse que está fazendo referência àquilo, que é um pronome. O que ele admite essa substituição por quaisquer temas, por quaisquer termos, ok? Próximo pronome relativo, quanto. Que eu preciso saber de quanto, quantos, quantas e quantas aparecem geralmente precedido dos pronomes indefinidos. Tudo, tanto, tanta, todos, todas. Exemplo. A jovem conseguiu tudo, olha aí o pronome, conseguiu tudo quanto ela queria na vida. A jovem conseguiu tudo quanto ela queria na vida. Então, esse pronome geralmente vai vir acompanhado de um pronome indefinido, ok? E aí a gente tem o último pronome relativo, que é o onde. E aí eu também chamo a sua atenção para onde. Por quê? Onde é um pronome exclusivo de lugar. Não me use o pronome relativo onde para fazer referência a quaisquer outras coisas que não sejam lugar. Eu noto que muitas pessoas utilizam esse pronome de forma errada. Veja um exemplo de uso de forma errada. O assunto onde parei. Veja que o onde está fazendo referência a assunto, e assunto não é um lugar. Eu não posso dizer o assunto onde parei. Devo dizer o assunto em que parei ou ainda no qual parei, certo? Então veja que você só pode utilizar onde fazendo menção a lugar. Vamos a um exemplo. Ao chegarmos à casa, onde mora, verificamos que ele não se encontrava. Veja que eu citei casa e a casa é uma localidade, então aqui eu posso perfeitamente utilizar o onde. E aí nós vamos para o qual, quais. O qual e o quais, assim como o que, é muito versátil. Ele pode tudo, substituir lugar, pessoa, animal, coisas, enfim, tudo. Mas há uma diferença. Essa diferença é o uso do artigo definido. É obrigatório utilizar um artigo definido quando você está utilizando o pronome relativo qual. Veja que primeiro eu vou utilizar o que e depois eu vou substituir pelo qual para que você possa perceber essa diferença. Este é o livro que comprei. Referindo-se a livro, tranquilo. Este é o livro o qual comprei. Veja que eu pude utilizar o qual, porque ele também pode tudo, mas eu acrescentei o artigo definido o. Este é o livro o qual comprei. Vou dar um exemplo agora no plural para que você perceba isso. Aqueles são os animais que doei. Veja que aqui eu estou fazendo referência a animais, o que pode tudo, tranquilo. Vamos substituir por quais? Estes são os animais, os quais doei. Veja que eu utilizei quais, se referindo a animais, porque ele também pode tudo, mas eu inseri o artigo definido, os. Eu espero que vocês tenham compreendido e aí eu vou apresentar para vocês uma síntese agora para que você não erre, não somente no uso do pronome relativo, mas também ao prestar atenção na regência do verbo ou do nome, ok? Quando eu digo, este é o livro de que falei, grande parte das pessoas talvez não falasse dessa maneira, porque as pessoas têm mania de utilizar muito mais o que e não prestar atenção na regência. Prestar atenção na regência é observar se esse verbo ou esse nome, ele exige uma preposição ou não. As pessoas geralmente dizem assim, esse é o livro que eu falei, este é o livro que eu falei. Note que está faltando de nessa frase. Este é o livro de que falei, porque se eu falei de alguma coisa. O verbo falar, ele exige a preposição de, então eu sou obrigado a inserir na minha frase também o de. Este é o livro de que falei. Ainda posso utilizar o qual, porque o qual pode tudo. Este é o livro do qual falei. Note que eu utilizei o de, que o verbo exige, mais o artigo que o pronome relativo também exige o. O de do verbo, mais o do qual, do. O livro do qual falei. Compreenderam? Vamos a mais um exemplo. Esta é a mulher que me refiro. Geralmente as pessoas falariam assim, mas esta frase está equivocada. Por quê? Porque não se prestou atenção na regência do verbo, que é me refiro. Se eu me refiro a. Então eu devo dizer esta mulher a que me refiro. Como mulher é pessoa, eu também posso usar o quem. Esta mulher a quem me refiro.
E eu ainda posso utilizar o pronome relativo qual, que também pode tudo. Esta é a mulher a qual me refiro. Mas note que esse a vai haver o acento diferencial de crase. Por quê? O a do verbo, se eu me refiro a. Mas o artigo que o próprio pronome relativo exige, no caso a, junta-se o a preposição do verbo mais o a do qual, põe a crase. Esta é a mulher a qual me refiro. Este é o autor de cujo livro não gosto. Percebe nesse outro exemplo o uso de cujo? E está corretamente, mesmo que lhe pareça estranho. Eu prestei atenção no verbo gostar. Se eu não gosto de. Então eu sou obrigado a utilizar a preposição de na frase. Este é o autor de cujo livro não gosto. Eu espero que você tenha compreendido bem os pronomes relativos e qualquer dúvida deixe uma mensagem aqui embaixo ou entre em contato pelo e-mail que está aparecendo. Forte abraço e até a próxima aula!